Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana Souza, eu sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach. E hoje eu vim fazer um vídeo resposta, na verdade, um vídeo resposta às minhas duas queridas e grandes irmãs de alma, Gisela Valim e a Gabi Esquisato. Elas fizeram um vídeo contando a trajetória profissional delas. Para quê, né? Não é só para a gente ficar aqui fofocando da nossa vida, mas como a Gabi bem explicou no começo do vídeo dela, é porque muitas pessoas, né, muitos dos nossos pacientes, ou enfim, muitas pessoas que acompanham a gente aqui no YouTube, ou então no Facebook, enfim, que acompanham o nosso trabalho, muitas pessoas acham que nem a Gabi falou, que um dia eu acordei com uma intuição e de repente a minha vida profissional começou a bombar, linda, maravilhosa, e a gente não tem nenhum problema. O que não é verdade, né? Obviamente, no fundo vocês sabem bem disso, mas é justamente para explicar para vocês que a nossa trajetória hoje, graças a Deus, a gente está bem, mas claro que todos nós, né, a gente sempre trabalha para melhorar cada vez mais, para que fique sempre e sempre melhor e mais do nosso jeitinho, mas a gente passou por maus bocados, do mesmo jeito que todos vocês passam também. Então, talvez, né, a nossa intenção com esses vídeos é aproximar um pouquinho mais vocês da nossa vida real e de provar que sim, é possível. Por mais que todos nós tenhamos contas para pagar no fim do mês, quando a gente persiste naquele calorzinho do nosso peito, naquela coisa que faz a gente vibrar de felicidade, quando a gente realmente acredita na gente, sim, dá certo. Então, eu prometo que eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, mas a intenção é contar mesmo a trajetória para vocês de como foi a minha vida profissional, como que eu estou aqui onde estou hoje e quem sabe te inspirar um pouquinho a acreditar no seu sonho, e sim, é possível. Se você realmente quiser, se você realmente acreditar no seu potencial, sim, pode dar certo. Então, vamos lá. Vamos começar do começo, né? Como a Gabi falou, ela contou desde a vida de adolescente dela, que ela fala de que quando ela era adolescente ela queria ter independência e tudo mais. E, bom, eu sou aquariana. Se a Gabi como ariana já tinha sede de liberdade, imaginem vocês uma aquariana presa, o que é capaz de fazer, né? Pois bem, na verdade a gente não é capaz de fazer nada, a gente não faz, a gente fica completamente paralisado. Quem é aquariano e está assistindo esse vídeo, imagino que entenda o que eu estou falando. Então, bom, a minha vida de adolescente, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 15 anos, logo no meu primeiro colegial. Eu tinha a bênção de ter o meu pai, que graças a Deus tinha condições de bancar as contas da casa. Claro que, bom, eu não era rica, não tinha muito dinheiro sobrando, mas o meu pai sempre trabalhou, então ele sempre teve condições de pagar as contas da casa. Então, quando eu era adolescente, eu não tinha essa necessidade de ter que trabalhar fora para ajudar o meu pai. Eu estudava em escola do estado, enfim, mas mesmo assim eu não tinha aquela obrigação de trabalhar. Mas mesmo assim como a Gabi explicou no vídeo dela, eu sempre quis ter a minha independência. Eu não achava justo o meu pai ter que pagar, sei lá, meu cachorro quente no intervalo da escola, sendo que eu tinha condições de trabalhar e eu mesma pagar pelas minhas contas. Então, eu sempre gostei de trabalhar desde adolescente por isso, pela justiça e por realmente me sentir importante, fazer coisas úteis no meu dia a dia. Era assim que eu me via quando eu tinha uns 15 anos. Então, o meu primeiro emprego foi como auditora de lojas no Shopping Plaza Sul e eu amava de paixão. Eu nunca gostei muito de ficar passeando em shopping, fazer compras. Eu sou, como vocês sabem, né? Quem me conhece, quem acompanha os meus vídeos sabe que eu não sou mulherzinha, eu não gosto desse tipo de coisa, mas eu adorava ficar lá fiscalizando as lojas e anotando se tudo entrava e saía direitinho. Então, assim, o meu trabalho como auditora do shopping era cada dia estar numa loja diferente, ficar analisando se realmente a loja estava fazendo as coisas direitinho. Então, como aquariana, eu detesto rotina. Então, para mim era maravilhoso. Cada dia eu estava numa loja diferente. Uma vez por semana eu ficava na administração do shopping, fazendo a contabilidade. Então, foi um emprego genial, fantástico, eu adorava. Eu lembro que meu segundo emprego foi numa livraria. Na verdade, não foi uma livraria, era uma distribuidora de livros e ficava bem pertinho da onde eu estudava e ficava no quintal da casa do dono da livraria. Era muito engraçado, tinha um papagaio que ficava falando. Eu tomava café o dia inteiro, porque a mãe do chefe, né, morava na mesma casa, e aí ela ficava lá conversando comigo, enfim. Basicamente eu arquivava documentos, ficava
controlando o estoque da distribuidora, era bem tranquilinho, era muito gostoso. Foi lá que eu acho que eu comecei a despertar minha paixão pelos livros místicos, enfim, por todo esse mundo holístico, né? A gente recebia bastante livros da Editora Madras, e a Editora Madras, ela trabalha bastante com esse tipo, né, de livro, e nossa, eu ficava lendo lá e trabalhando ao mesmo tempo. Bom, depois disso, eu lembro que durante meu colegial foi basicamente entre esses dois empregos. O do shopping era temporário, então toda vez que tinha festas eu trabalhava lá. O da livraria eu trabalhei um pouco mais de tempo, mas enfim, a gente sabe, né? Na nossa cultura no Brasil, a gente estuda o colegial, aquelas matérias básicas. Quem faz um colegial técnico tem um pouco mais de ideia da vida profissional, mas o nosso colegial regular, ele não prepara a gente para a vida profissional, né? E o que eu sempre falo para os meus pacientes, que eu acredito que na nossa cultura, enfim, acho que em todas as culturas, né? Porque quando a gente faz 18 anos a gente tem que entrar na faculdade. E preparado ou não, acredito eu que quando a gente tem 18 anos, a gente não está pronto, né? Para definir qual que vai ser a profissão da vida da gente e até quando, né? A gente tem muito da nossa cultura também que a gente não pode mudar. Quem disse que a gente não pode mudar? Mas se a gente parar para pensar, com 18 anos de idade, é muita crueldade, né? A gente ter que decidir qual que vai ser a nossa profissão e ter que ficar com essa profissão pro resto da vida. É muita responsabilidade para uma criatura de 18 anos que está começando a entender que não é mais criança, não é mais adolescente, que tem uma vida adulta a seguir, responsabilidades. Então, claro que cada um é cada um. Tem adolescentes com 18 anos que têm muito mais responsabilidade que adultos de 40, né? Mas mentalmente, de acordo com as experiências que a gente teve na vida até os 18 anos, é difícil o adolescente que está realmente pronto, que tem certeza absoluta de qual é o sonho da vida e qual profissão que vai seguir. Sem falar na oportunidade, né? Nem sempre a gente tem a oportunidade de entrar na faculdade, nem sempre a gente, né, tá com a vida encaminhada para poder escolher a vida profissional aos 18 anos. Mas, enfim. Quando eu terminei o colegial, quando eu cheguei nessa fase da minha vida, o meu pai estava passando por uma crise financeira muito grande. Eu não estava mais trabalhando nem no shopping, nem na livraria, nem em lugar nenhum. E foi uma época que cada mês eu tentava um trabalho diferente como vendedora. O meu pai é vendedor e eu achava que eu tinha herdado, né, que eu deveria ter herdado alguma coisa do talento dele, mas eu descobri naquela época que eu não nasci para convencer ninguém. Então eu tentei como vendedora de consórcio, vendedora de curso de inglês, vendedora de telemarketing, vendedora de tudo de filtros Europa, porque na minha época toda semana vinha no jornal, nem sei se isso existe ainda, mas na minha época a gente vendia filtros Europa e tinha essa possibilidade de emprego toda semana no jornal. Então, eu lembro que era essa batalha. Toda semana comprava o jornalzinho, ia lá, tentava os empregos, e eu fiquei durante um bom tempo da minha vida tentando. Eu, particularmente, nunca ganhei um centavo com essas tentativas de trabalho. Admiro muito todos os vendedores, de verdade. Eu tiro o meu chapéu porque, olha, é uma profissão difícil, mas para mim não deu certo. E eu fiquei, nos meus 18 anos, eu não entrei direto na faculdade, porque, como eu disse, eu prestei alguns vestibulares, prestei para administração de empresas na USP, não passei. Não tive uma pontuação boa no Enem. Diferente das meninas, a Gabi e a Gi, elas falaram que elas eram alunas exemplares. Eu sempre fui uma aluna, não péssima, porque eu nunca repeti de ano, mas enfim, mas eu nunca fui CDF, nunca fui nerd. Eu era da turma do fundão, que gostava de ficar conversando e jogando conversa fora e filosofando sobre a vida e prestar atenção na aula, que era bom, nada. Só na aula de português, de redação, que eu adorava, mas o resto eu não queria saber de nada. Enfim, então eu não tive pontuações boas nas minhas tentativas de vestibular público. E, como meu pai não tinha condição de bancar uma faculdade, e nem eu naquela época, eu fui tentando trabalhar aqui e ali para ver se eu conseguia alguma coisa da vida. Enfim, não tive sucesso nisso também. E um belo dia, acordei assim e do nada me veio um insight. Foi muito mágico, mas assim, vou fazer pedagogia. E aí eu parei para pensar, Adriana, da onde você tirou isso, né? Eu não tenho professores na minha família, eu não fiz magistério, na escola que eu estudava tinha a opção de magistério, mas eu não quis fazer magistério. Claro que eu gosto de crianças, como a maioria de nós, né? A gente gosta de criança. Eu gostava de criança, mas eu nunca tinha parado para pensar o que eu tenho a ver com a pedagogia, né? Enfim, foi numa época que meu pai estava um pouco melhor e como a faculdade de pedagogia, pelo menos
mais de 10 anos atrás, não vou fazer contas aqui para não me sentir velha demais, mas há mais de 10 anos atrás eu lembro que a minha faculdade custava R$ 200 por mês, e aí meu pai não estava rico, mas conseguia bancar esse valor para mim. Então eu me inscrevi na Faculdade de São Camilo, em São Paulo, e comecei a fazer o curso de pedagogia, e foi realmente a coisa mais fantástica que aconteceu na minha vida. Foi um curso lindo, maravilhoso. Eu amei cada professor, cada um dos meus amigos que eu conheci, que são meus amigos até hoje. Enfim, foi uma época mágica da minha vida. Eu não sei vocês, se vocês fizeram faculdade, se vocês têm essa sensação, mas quando eu penso na minha época de faculdade, é como se fosse outra encarnação, assim. É como se eu tivesse vivido durante 3 anos num mundo paralelo que eu guardo memórias muito, muito gostosas da minha faculdade. Então, eu tive bastante sorte, porque logo eu entrei na faculdade em agosto, era faculdade semestral, e em setembro eu já consegui trabalho numa escola. Enfim, foi tudo muito mágico. Depois que eu entrei em pedagogia, eu comecei a trabalhar como recreacionista no Colégio Evoluir, que eu acho que hoje nem existe mais, era lá na Praça da Árvore. E eu trabalhava meio período e nessa época eu estudava, bom, eu sempre fiz a faculdade à noite, e eu lembro que eu trabalhava à tarde nessa escola. Então eu ia à tarde para a escola, trabalhava lá cuidando da recreação das crianças, que ficavam um período integral na escola, e à noite eu ia para a faculdade. O tempo foi passando, eu fui me dando bem no trabalho, e aí a minha diretora na época me convidou para ter uma sala de jardim 1, e aí eu fiquei período integral trabalhando e estudando à noite. Quem trabalha o dia inteiro e estuda à noite, claro que quando a gente tem 18 anos é bem mais fácil, mas quando o tempo vai passando vai ficando cada vez mais difícil, mas independente de ter ou não 18 anos, não é fácil, né? A gente trabalhar o dia inteiro, ficar cansado e ainda à noite estudar, nossa cabeça já não tá mais a mesma coisa, mas eu consegui fazer isso com sucesso. Chegou a um determinado ponto que eu já não estava mais me entendendo com a minha diretora lá da escola. Ela não era uma pessoa lá muito, como que a gente pode dizer? Ela era um pouco arrogante. Ela achava que porque ela tinha muitos e muitos anos de experiência, que ela podia xingar os professores na frente dos pais. E a minha partezinha sombra do aquário, que é a parte revoltada do aquariano, não suportava mais viver aquilo, né? Então, um belo dia eu tive uma discussão com a diretora da escola e aí eu saí do trabalho. Enfim, eu continuei estudando e aí eu não lembro como que foi, mas eu mandei bastante currículo para várias escolas, e uma professora de informática que dava aula em escolinhas de educação infantil me chamou para substituí-la, porque ela estava grávida, ela ia ter neném, e aí ela perguntou: eu vi seu currículo aqui nessa escola, você não quer me substituir para dar aula de informática? Daí pensei eu, Adriana, não tinha computador na minha casa, nessa época eu devia ter uns 19 anos já. Enfim, não tinha computador, não sabia mexer em computador, não sabia nada. Daí eu falei pra ela, olha, eu não tenho experiência nenhuma com informática. Ela falou: não, de jeito nenhum, é só softwares educativos para trabalhar com as crianças, tal. E na faculdade a gente tem uma disciplina que é educação em novas tecnologias. Então a gente tinha uma noção, né, de como trabalhar informática na pedagogia. E eu fiquei apaixonada, era uma ferramenta que as crianças amavam, então, meu Deus, que é coisa mais maravilhosa do que educar, né? Ensinar as crianças através dos jogos, da diversão, da maneira lúdica, né? Então, pera só um pouquinho, pessoal, deixa eu colocar aqui segurar a bateria aqui pra gente continuar o nosso papo, vamos lá. Então, assim, era maravilhoso, eu adorava dar aula de informática. Depois que eu substituí essa professora, eu fui conhecendo outras escolas, fui trabalhando por conta própria, dando aula de informática. Tinha uma amiga minha que estudava comigo na faculdade, a querida a Dri Coelho. Um beijo pra você, Dri, que eu sei que você sempre vê os vídeos aqui, acompanha o meu trabalho lá no Facebook. A irmã dela, a Valéria, trabalhava numa empresa, trabalha, né, que até hoje a empresa dela cresceu, graças a Deus, bastante. E a Valéria me contratou para ser professora de informática na EduTech. Antes, naquela época, a empresa chamava EduTech. Hoje, se eu não me engano, chama WebLink, não tenho certeza. Vou colocar aqui também para vocês no link a empresa que a Valéria trabalha hoje, que realmente o trabalho que ela faz é fantástico. E foi graças a ela que eu pude trabalhar durante alguns anos como professora de informática de várias escolas em São Paulo, em Diadema, em São Bernardo, enfim.
era maravilhoso. Eu amava, porque novamente eu estava fora da minha rotina, né? Então, cada dia eu ia para uma escola diferente, trabalhava com turmas de idades variadas, desde a educação infantil até o colegial. Então, eu me apaixonei pela área da tecnologia na educação e eu fiquei trabalhando com isso até 2011, que foi o ano que eu saí do Brasil para vir morar no Canadá. Então, voltando um pouquinho, eu dei aula de informática durante toda a minha vida profissional. Quando eu saí da EduTech, quando eu trabalhava, deixei de trabalhar na EduTech, eu comecei a trabalhar no Colégio Angélica como professora de informática fixa, que foi o meu último trabalho no Brasil e é um trabalho que até hoje eu guardo muito carinho, que eu tenho muita saudade, que eu amava de paixão os alunos. Eu tenho até hoje guardada a bandeira do Brasil que eles assinaram para mim e o caderninho de recadinhos. Às vezes eu tô aqui sem fazer nada, pego e leio os recadinhos. Quem trabalha com criança, quem é educador sabe, né? Não tem nada mais gratificante nesse mundo do que receber o amor, receber a energia das crianças, dos alunos, por mais arteiros que eles sejam, né? Por mais maluca que seja essa profissão, que enfim, eu tô aqui contando só a parte boa, tá, gente? Mas enfim, todos os educadores sabem, né, que não tem só brilho na nossa profissão. Mas enfim, a parte boa é muito boa. Então, até hoje eu guardo muito carinho, é uma nostalgia bem que às vezes tem que tomar cuidado para não, não pegar, porque realmente foi uma fase maravilhosa da minha vida. E nesse meio tempo que eu estava dando aula de informática, eu terminei a faculdade de pedagogia, que realmente foi um momento muito mágico da minha vida, foi um curso maravilhoso. Em seguida, eu fiz pós-graduação de pedagogia empresarial, porque eu queria, sei lá, entender mais, onde mais a pedagogia poderia ser ampliada na minha vida, né? Se em algum momento eu saísse da escola, onde mais eu poderia atuar com a pedagogia. Até pouco tempo atrás eu ficava pensando que cáspita que eu fiz pedagogia empresarial, né? Eu nunca usei isso na minha vida. Sim, eu uso todo dia na minha vida e eu não tinha me dado conta. Hoje, né, sendo trabalhadora autônoma, eu uso todas as ferramentas, como a Gabi explicou, a Gi também explica isso direto, então assim, hoje, como eu sou terapeuta, eu não sou só terapeuta, né, eu sou terapeuta, eu sou contadora, eu sou administradora, eu sou secretária, eu sou recepcionista, eu sou publicitária, então assim, a gente quando é autônomo, a gente tem milhões de funções ao mesmo tempo, então a pedagogia empresarial me ajudou muito nesse aspecto. E nesse meio tempo, é, enfim, eu já contei para vocês um pouco, né, das minhas questões pessoais, de como eu conheci os florais de Bach. Antes eu era paciente lá no Instituto Avalon, eu fui paciente da Célia, que eu sempre indico para vocês, que é a minha terapeuta até hoje. Então, a Célia era minha terapeuta e ela sempre falou para mim: Adriana, por que você não faz um curso de terapia floral? Faz aqui com a gente o curso de terapeutas, porque você leva muito jeito pra coisa. E eu ficava pensando, né? Mas pra que eu vou fazer esse curso, gente? Eu amo ser professora, eu tô muito bem na minha área profissional. Por que eu vou ser terapeuta? E ela sempre falava: você leva jeito pra coisa, você gosta de ouvir as pessoas, você tem muito carinho pelas pessoas, faz que você vai se interessar. Enfim. Durante algum tempo eu fiz a terapia com ela, tal, e um belo dia, mais um insight. Eu falei, eu vou fazer esse curso de terapia floral porque mal não vai fazer. Eu sou apaixonada pelos florais. Eu me curei de tanta coisa, por que não, né? Nem que seja um hobby, nem que seja um trabalho de fim de semana, por que não passar para frente todos esses benefícios que eu alcancei com as terapias e com os florais de Bach? Então, como a Gi mesmo já me explicou, né, eu tenho a lua em gêmeos, então a lua em gêmeos tem essa necessidade de querer espalhar para o mundo inteiro as coisas que aprende, e eu tenho mesmo, porque é o meu lado ariano, né, que eu não sei onde que fica Ares aí no meu mapa, mas eu preciso fazer na hora, quando eu descubro que eu descobri alguma coisa, eu quero passar para frente imediatamente, enfim. Então fui eu lá, fiz o curso lá no Instituto Avalon de formação de terapeutas florais, de um pouco mais de um ano a formação e novamente aquele êxtase. Eu ia para aula feliz da vida. O professor Sergi, que é quem ensina a gente, ele é maravilhoso. Eu sempre falo, ele não ensina simplesmente sobre os florais e nem somente sobre como ser terapeuta, o que já é fantástico, né? Mas ele é realmente um verdadeiro alquimista, ele pesquisa tudo sobre a vida do Dr. Bach, ele fuça, até descobrir coisas que a gente não encontra em livro nenhum. Então, a paixão que ele tem pela profissão é passada pra gente. Então, é um curso, assim, maravilhoso, que não é simplesmente aprender o preto no branco para ser especialista em florais de Bach,
e para ser um excelente terapeuta. Além disso, a gente aprende muitas coisas por trás, a gente aprende como pensar, como confiar na intuição, como aplicar isso na vida prática de terapeuta, e foi um curso maravilhoso, e só que eu fiz esse curso em 2007. Até 2011 eu morava no Brasil. Então, vamos pensar juntos. Até 2011 eu dava aula de informática. A partir de 2007 eu comecei a ser terapeuta também, mas eu era terapeuta de amigo, trabalhava de fim de semana só. Então, assim, era o meu segundo emprego, mas era um emprego bem esporádico. Enfim, coisas foram acontecendo na minha vida. Aparentemente, profissionalmente, estava tudo lindo, tudo ótimo, mas enfim, algumas coisas foram acontecendo e chegando em 2011, eu e meu companheiro, a gente decidiu sair do Brasil e vir morar aqui no Canadá. Claro que a insegurança, né, não poderia ser melhor. Se você já saiu da sua cidade, do seu bairro, se você já saiu do seu país, você pode imaginar o que eu estou falando, né? Qualquer adaptação não é fácil, não é simples. E chegando aqui em 2011 no Canadá, eu fiquei pensando, bom, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Vou continuar sendo professora? Aqui não existe a disciplina em informática nas escolas, então eu não poderia continuar como professora de informática. Terapeuta, eu estava pesquisando muito ainda sobre a área, porque aqui no Canadá, para você ser psicólogo, você precisa ter doutorado. Então eu ia ter que estudar no mínimo 6 anos de período integral para poder ser terapeuta oficialmente aqui no Canadá. Eu ainda não sabia que eu podia ser terapeuta, naturoterapeuta, como eles chamam aqui, quando a gente tem alguma coisa como os florais de Bach, homeopatia, enfim. É outro tipo de segmento aqui no Canadá. E 2011 foi essa batalha. Eu passei o ano inteiro estudando francês, porque aqui no Quebec, onde eu moro, a gente fala francês. Então, foi lá batalhando. A gente não, quando a gente chega, a gente acha que sabe falar, mas a autoestima vai lá para baixo, você não consegue se comunicar direito, enfim. Daí foi uma batalha. A primeira parte da adaptação foi conseguir falar o idioma e se comunicar com as pessoas. Para a vida profissional, obviamente, a gente precisa se comunicar, ainda mais nas minhas duas profissões, né? Educadora e terapeuta é comunicação o tempo inteiro. Depois de 2011, que eu consegui me sentir melhor comigo mesma, que eu consegui realmente me firmar no francês, consegui me sentir mais segura. Aí, em 2012, eu comecei a procurar emprego. Eu trabalhei em várias creches. Eu trabalhei na comissão escolar, que é a parte da recreação que tem aqui, né? A gente tem a comissão escolar, é o órgão responsável por ficar com as crianças nos intervalos, porque aqui as crianças ficam o dia inteiro na escola. Então, tem uma profissional que recebe as crianças na hora da entrada e fica, enfim, né? Dá comida, fica lá brincando com as crianças até que chegue o horário das aulas. Essa profissional fica com as crianças na hora do almoço e fica com as crianças na hora da saída. Então, eu tentei trabalhar com isso. Eu ia chorando e voltava chorando todo santo dia do trabalho. Então, para muita gente que olha e fala, nossa, que coisa boa, a Adriana só teve sorte na vida, nunca precisou se preocupar. Não, foi duro. Principalmente aqui no Canadá, no começo foi muito difícil, porque a gente perde a nossa identidade, a gente acha que não é capaz de fazer mais nada, enfim, e fora as pressões da vida, né? Como vocês sabem, a gente tem conta para pagar no fim do mês, tem as pessoas que a gente ama à nossa volta, que a gente, quando não consegue ser uma pessoa melhor, a gente percebe que está decepcionando todas essas pessoas à sua volta, então é a sua pressão pessoal, é a pressão das pessoas que estão perto de você, que moram com você, que dividem a vida junto com você, o seu companheiro, seus pais, enfim, dependendo de com quem você mora. No meu caso, era minha família que estava no Brasil, preocupada comigo, querendo saber se estava tudo bem, enfim, as contas vencendo, né? E a gente pensando que cáspita que eu vim fazer do outro lado do planeta, que estava tudo lindo lá, entre aspas, né? A gente não muda de país à toa. E o que está acontecendo? O que eu faço da minha vida? Então eu tentei em várias creches, eu tentei ser educadora de todas as maneiras que vocês possam imaginar, tentei várias instituições e todas as vezes era choradeira, eu ia chorando, eu voltava chorando, eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia mais o que eu ia fazer da vida, eu não sabia mais onde pedir ajuda. Daí eu larguei, tentei parar de ser educadora, pensei em 1 bilhão de cursos que vocês possam imaginar, desde higienista dentária, que mais que eu pensei, gente? Eu entrei na faculdade de psicologia aqui, eu cursei um trimestre, mas eu vi que eu não ia ter paciência de ficar 6 anos dentro da faculdade estudando. Enfim, eu pensei, ai gente, em ser cabeleireira,
Eu pensei em tanta coisa que vocês não fazem ideia. Eu pensei em todas as possibilidades do mundo e cada vez que eu pensava, o tempo passava, as contas venciam e a coisa ia piorando, a pressão ia piorando. Eu trabalhei em fábrica aqui, trabalhei em fábrica colocando remédio dentro de caixinha. Eu trabalhei com os chineses uma vez numa fábrica que você tinha que colocar barrinha de cereal dentro da caixa e vocês não fazem ideia da velocidade que a máquina funciona. O meu cérebro não acompanhava e os chineses ficavam me xingando, enfim. Todas as aventuras que dava um filme, maior do que esse vídeo que eu já tô fazendo pra vocês, eu poderia ficar contando aqui pra vocês. Foi difícil, não foi nada fácil. Eu brinco até lá no Instagram, eu coloco a vida glamurosa de morar fora do Brasil. O povo acha que a gente chega no Canadá e ganha uma Ferrari no aeroporto e uma conta bancária com $1 milhão do governo canadense. Não, gente. A gente só consegue pagar as contas aqui no Canadá se a gente trabalha pra isso. Então, foram essas as minhas aventuras no Canadá até mais ou menos o ano de 2012. Enfim, quando chegou nesse desespero que eu tentei fábrica, tentei escola, ia chorando todo santo dia pro trabalho, tava desesperada, não sabia mais o que fazer da vida, não sabia mais para quem pedir ajuda, não sabia mais o que fazer mesmo, eu caí no choro, caí no desespero, como eu brinco, eu falo, quando eu tava no meio do olho do furacão, eu não tinha mais o que fazer, não tinha mais dinheiro, não tinha mais esperança, não tinha mais nada. Daí eu pedi ajuda. Tinham várias pessoas já me ajudando, meu companheiro, várias pessoas tentando tentar me deixar para cima, tal, mas ninguém sabia o tamanho da dor que eu estava sentindo. Era impossível. As pessoas, por mais que eram empáticas e tentavam me ajudar de alguma maneira, só eu sabia da minha dificuldade. Só eu sabia do tamanho da dor, do tanto que doía aquilo, daquele desespero de pensar, meu Deus, como que eu vou dar um jeito nisso? A gente acaba deixando de acreditar na gente, né? Por isso que eu falo para vocês que o segredo da vida é a gente acreditar que sim, que a gente merece uma vida melhor, que a gente consegue. Então, no desespero, eu só chorei e eu lembro de me ajoelhar no chão assim, e eu lembro que eu pedi até para minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos e eu não acredito muito, né, que eu possa pedir, não que eu não possa pedir ajuda, mas eu não queria atrapalhar nem a minha mãe, que não estava mais aqui nessa dimensão. Mas eu não sabia mais para quem pedir ajuda. Então, eu lembro de me ajoelhar no chão e pedir ajuda. Falei, mãe, pelo amor de Deus, me dá algum sinal. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais que caminho seguir. E eu lembro que nesse mesmo dia, a melhor amiga da minha mãe, e assim, a minha mãe não tinha muito contato com a família dela, desde quando eu tinha uns 5 anos de idade, minha mãe faleceu quando eu tinha 10, então eu não tinha contato com a família da minha mãe e eu nem conhecia essa melhor amiga dela. Pelo menos, quer dizer, a melhor amiga da minha mãe disse que me conhecia, mas eu era bebê, então eu não lembrava. E essa pessoa me achou no Facebook no mesmo dia. Então, como que a gente explica, né, essas coincidências? É o que eu sempre falo pra vocês, quando a gente precisa acreditar, né? Quando a gente precisa acreditar no universo, são esses pequenos sinais que a gente fala da onde isso veio. Não é coincidência, é Deus, o universo, a natureza, enfim, o que você acredite, te dando um sinal que, calma, tem jeito, tem solução. Não entra no desespero que vai dar um jeito. E aí, eu não sei como, porque o meu nome na época nem tava o meu nome completo no Facebook. Enfim, Adriana Souza, né? Quantas bilhões de Adriana Souza existem nesse mundo? Mas enfim. O universo é perfeito, a tecnologia é perfeita e a melhor amiga da minha mãe me achou nesse mesmo dia contando um monte de história da vida da minha mãe. Eu não sei de onde ela tirou todas essas histórias, enfim. E aquilo para mim foi um sinal muito grande da minha mãe dizendo: calma, vai que você tá indo no caminho certo, uma hora vai dar certo. E aí as coisas foram acontecendo, eu consegui achar a Natália, uma querida amiga minha aqui do Canadá, que ela trabalhava numa ONG, ensinando nós imigrantes a trabalhar no CV, mandar currículo de uma forma adaptada aqui para o jeito do Canadá. Enfim, acabei mandando vários currículos. Ela falou para mim, Adriana, você é terapeuta, você pode trabalhar como terapeuta aqui no Canadá. Daí eu parei e pensei, eu falei assim, mas como, gente? Eles não vão reconhecer meu diploma, né? Daí eu fui, conheci a Associação dos Naturoterapeutas do Quebec, mandei toda a minha carga horária do Instituto Avalon para eles e eu já pensei, eles não vão aceitar, né, o diploma do Canadá ou do Brasil. Daí eles falaram para mim, nossa, excelente a grade curricular deles, nem aqui no Canadá a gente tem uma grade tão completa. Sim, a gente vai te dar a permissão para ser naturoterapeuta porque aqui no Canadá a gente reconhece esse diploma que você tem. E aí as portas foram começando a se abrir. Eu fui mandar currículo para uma ONG para trabalhar lá como intervenant, que é o que a gente chama aqui, mas basicamente eu trabalhava lá como terapeuta, acolhendo as imigrantes que estavam passando por crise, por abuso sexual, abuso doméstico, enfim, eu trabalhava individualmente como terapeuta com essas imigrantes nessa ONG.
E eu dava cursos, dava palestras sobre autoestima, afirmação, adaptação na imigração, enfim, eu acabei trabalhando em várias, com as minhas duas profissões, como educadora e como terapeuta nessa ONG. Eu fiquei um ano nessa ONG, que foi uma experiência fantástica, maravilhosa, só que mais uma vez o universo deu. Não é que o universo puxou o tapete, eu mesma puxei o tapete porque eu fui teimosa e provavelmente não obedeci os sinais da maneira certa. Então acabou que o meu contrato acabou nessa ONG, ele não foi renovado e novamente fiquei eu desempregada há mais uns 6 meses. Logo que eu saí da ONG, eu conheci, foi muito engraçado por causa desses sinais do universo. Eu lembro que eu estava no Facebook, eu estava analisando lá, vendo a minha linha do tempo, tal, fuçando. Nessa época eu nem usava o Facebook para fazer para minha vida profissional, para passar os meus pensamentos como eu faço hoje. E aí eu peguei e tinha uma moça que, eu juro por Deus que eu não sei, Cleópatra, eu já falei isso pra você. Eu não sei se eu conheci na comunidade dos cabelos cacheados, enfim, a gente tem várias comunidades antigas do Orkut, né? E a gente guarda essas amizades, no fundo a gente nem sabe de onde que a pessoa veio. Mas eu lembro que a Cleópatra, ela colocou no Facebook dela o link pro blog Agora Sim. Gente, tudo que eu tô falando, eu tô colocando os links aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês conferirem, se interessar pra vocês. E no blog do Agora Sim, eu fui fuçando e fui vendo as histórias das pessoas que eram profissionais e que não deram certo na área e aí mudaram de área e ficaram as pessoas mais felizes do mundo. Eu falei, nossa, que interessante. Nesse meio tempo, eu encontrei o site da Paula Abreu, que foi a minha querida coach há alguns anos atrás. Alguns anos, foi em 2012, né? Mas eu falo, a minha sensação é que já faz muito tempo. E eu comecei a fazer coach com ela. Foi logo que ela também estava no início da carreira dela como coach e eu estava tinha acabado de sair da ONG, precisava fazer alguma coisa da minha vida. E eu lembro, eu estava desempregada novamente, né? Cadê o dinheiro para pagar as contas do mês? Eu lembro que a reserva que eu tinha eu usei para fazer o coach com a Paula e eu falei, seja lá o que Deus quiser, eu preciso fazer alguma coisa da vida. Enfim, eu sou muito grata a Paula até hoje porque ela me ajudou muito. Graças a Paula, eu conheci a Gabi Esquisato, que é a minha querida irmã de alma, que é a Gi e a Gabi também, a gente fez esse vídeo falando das tecnologias, porque pra gente, particularmente para mim morar fora, a tecnologia, a internet, ela é maravilhosa porque eu posso estar em contato com as pessoas que estão longe de mim, mas foi graças à internet que eu conheci essas pessoas maravilhosas, que eu tive o socorro da amiga da minha mãe quando eu precisei, quando eu entrei em desespero e não sabia mais para quem pedir ajuda. Eu conheci a Gabi, através da Gabi eu conheci a Gisela Valim, através da Gabi eu conheci a Maju, que eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre ela. E, enfim, através de uma coisa puxa a outra, um site, um link puxa outra coisa, e aí eu fui descobrindo, fui trabalhando, eu falei, bom, vou fazer o Hoje Eu Me Sinto. Sou terapeuta floral, sou reconhecida no Canadá, posso fazer esse trabalho legalmente, posso trabalhar pela internet no Brasil, em qualquer canto do mundo, vou tentar a minha sorte. Tentei. Deu certo? Não. Não deu certo na primeira vez. Eu tentei fazer Hoje Eu Me Sinto, mas eu tinha um paciente aqui, outro paciente ali, as contas venciam, e aí eu ficava desesperada, e eu falava, não vai dar certo, e meu desespero tomou conta de mim. O que eu sempre falo pra vocês pra gente não deixar isso acontecer, e novamente eu perdi as rédeas da minha vida, e aí eu fui de novo tentar trabalhar em escola, tentar trabalhar em creche, novamente, e aí voltava chorando do trabalho todos os dias, e novamente o desespero tomou conta, e novamente eu pedi para o universo, pelo amor de Deus, me dá um sinal que eu não aguento mais ser bolinha de ping-pong e ficar uma hora aqui, outra hora ali, nada dá certo na minha vida. Foi aí que eu fiz a minha leitura dos registros acásticos com a Maju. Então foi fantástico, foi maravilhoso, porque na leitura dos registros acásticos, a Maju, ela canaliza o nosso mentor, né? Maju, se eu estiver falando besteira, por favor, gente, entra aqui no site da Maju e entende direitinho como funciona o trabalho dela. Eu tô falando como a paciente, né? Não como a terapeuta, mas assim, basicamente a gente consegue ter acesso, né, às informações, aos registros acásticos, a gente tem contato com o nosso mentor espiritual e a gente tem as afirmações, né, das nossas dúvidas, das nossas questões, e para mim, no meu caso, foi fantástico, foi maravilhoso. Eu já, só de olhar para a carinha da Maju no Skype, eu já desaguei a chorar. E foi assim, para mim foi a certeza que eu precisava. Vai que você tá no caminho certo. Sim, hoje eu me sinto, é a coisa que você mais ama fazer no mundo. Insiste, por mais difícil que seja, por mais complicado que pareça no começo, que não vai dar certo, que não tem condição, vai que vai dar certo. Enfim,
Quando eu resolvi acreditar em mim de verdade, sim, deu certo. E graças a Deus dá certo até hoje. E eu tenho certeza que sempre vai dar, desde que eu acredite em mim. Através dessa ajuda que eu recebi de todos esses anjos que eu citei para vocês, a Gisela Valim é um anjo gigante na minha vida. Tudo que ela aprende com a Arli Cravo, que também é outro anjo, ela foi me explicando: Dri, faz isso, Dri, faz aquilo, eu aprendi que fazendo assim dá certo, faz desse jeito. A Gi sempre me orientou muito nas questões profissionais, sempre foi maravilhosa, e tudo que ela me contava, tudo que o Arli também às vezes me ajudava, falava: Dri, presta atenção, faz isso, faz aquilo. Eu fiz um pouco também de coach com a Arli, então assim, eu fui pegando dica aqui, dica ali, tudo bem, era difícil, quando a gente não sabe, é muito difícil, a gente tem que estudar, tem que batalhar, tem que correr atrás. Quando sai da nossa zona de conforto, eu sei, gente, dói, machuca, a gente tem aquela sensação que não é capaz, que nunca vai dar certo, que não tem, que todo mundo é inteligente menos a gente, mas não. Quando a gente persiste, quando a gente para de deixar o desespero tomar conta da gente, quando a gente se abre para o mundo e acredita que sim, eu posso pedir ajuda, sim, eu posso ser humilde e aceitar que eu tenho as minhas fraquezas, que eu tenho os meus erros e que não tem nada de errado nisso, que eu posso errar, que eu posso falhar, mas a única pessoa que precisa me perdoar sou eu mesma. Tudo bem, a gente acaba atingindo as pessoas que estão em volta da gente. Eu sou grata demais a todos os meus anjos, eu sou grata demais ao meu companheiro, que ele foi um anjo e é um anjo na minha vida, que me guia, que me ensina muita coisa. Mas a gente precisa acreditar na gente. Se a gente não faz isso, não tem como esperar isso do marido, da mulher, do namorado, dos amigos terapeutas, do próprio terapeuta. Não tem como a gente esperar isso de outras pessoas. Só a gente pode tomar as rédeas da nossa vida, só a gente pode estar no controle das nossas escolhas. Ninguém pode escolher a nossa vida por nós, só a gente pode fazer isso. Então, depois de fazer esse vídeo de 200 mil minutos para vocês, que virou mais uma palestra do que um vídeo, mas eu precisava contar esses detalhes para vocês, porque assim, olhando para trás e analisando tudo isso que eu contei para vocês, parece uma novela mexicana, tiveram momentos maravilhosos. Dá um pouco aquela sensação, né, que no Brasil a minha vida era linda, maravilhosa, perfeita, chegou no Canadá, foi a destruição total, mas não. Hoje eu agradeço imensamente aos problemas que eu vivi no Brasil, que trouxeram a gente até aqui no Canadá, porque se não fossem as dificuldades que eu tivesse passado aqui na imigração, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, eu não teria acreditado em mim como eu acredito hoje, eu não teria passado por cima da minha zona de conforto, eu não teria reencontrado essas almas lindas, esses anjos que existem na minha vida hoje, eu não seria a pessoa muito mais forte e que acredita muito mais em mim mesma hoje, se eu não tivesse passado por todos esses desafios. Então, como eu sempre falo para vocês, essa questão das nossas reações, controlarem realmente a nossa vida, é verdade. Eu lembro que quando eu me revoltava, quando alguma coisa acontecia, o buraco ia indo cada vez mais fundo. Hoje, que eu consigo entender que cada problema que aparece na minha vida, ele simplesmente é um sinal para arrumar uma coisinha aqui, arrumar outra coisinha ali. Quando eu vejo que todos os meus erros do passado são perdoáveis e que tudo que eu errei foi muito, muito, muito importante para hoje eu me tornar a pessoa que eu sou e melhorar cada dia mais, aprendendo através dos meus erros, a vida inteira da gente muda. Então, não fica se criticando, não se perdoando pelos seus erros, achando que você decepcionou todo mundo. Você só decepciona as pessoas quando você não está conectado com você mesmo. Quando você está feliz, você deixa todas as pessoas à sua volta felizes. Então, acredita mais em você. Por mais difícil que pareça a fase que você está vivendo, por mais impossível que seja o sonho da sua profissão, ou mesmo que você não saiba o que você quer exatamente da vida, dá um passo de cada vez. Dá chance para o intervalo entre um passo e o outro ser um sinal. Escute os sinais, presta atenção. Não existe passo errado, não existe profissão errada. Você vai tentar, você vai trabalhar. Se você gostou, maravilha. Se você não gostou, muda. Ninguém te obriga a exercer a mesma profissão para o resto da vida. Aquilo está te fazendo feliz hoje? Maravilha. Pode ser que daqui a um ano aquilo não te faça mais feliz. Naquele ano que você vai ter outras experiências, muda de novo. A gente é energia, né? A gente muda todos os dias. Então, não fique querendo ter padrões fixos na vida, não posso mudar de jeito nenhum, tenho que ter a minha palavra. Você vai ter a sua palavra, desde que você seja fiel a você mesmo, às suas vontades, ao seu coração,
e aquilo que você é naquele dia. Viva um dia de cada vez. Não dá pra gente querer viver, vou escolher uma profissão hoje pensando que daqui 10 anos, não pensa daqui 10 anos que não vai dar certo. Pensa no hoje, pra hoje, qual é a coisa que mais preenche o seu coração? Faça isso. Daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, deixa as coisas irem acontecendo e aí você vai se adaptando. Você tem inteligência e capacidade para isso. Então é isso, meus queridos. Peço desculpas de ter sido tão longa, mas cada detalhe realmente é muito importante e quem sabe em cada um desses detalhes possa ter uma sementinha que conecte com uma sementinha aí no seu coração e te ajude de alguma maneira. Como eu sempre falo, você é a pessoa mais importante do mundo. Nunca esqueça disso. Essa é a base para qualquer coisa do nosso próprio sucesso. Então é isso, meus queridos. Se você ainda não conhece meu trabalho a fundo, vai lá no www.hojeeumesinto.com, que lá tem toda a minha história, tem meus vídeos, tem meus textos, tem todos os meus contatos de Facebook, Twitter, Instagram. Fica à vontade, qualquer dúvida que você tiver, eu vou ter todo o carinho do mundo em responder o seu e-mail, as suas mensagens, então me escreve no contato@hojeeumesinto.com. Se você gostou desse vídeo longo, se você teve paciência de ouvir até aqui, gostou, dá um joinha no vídeo, se inscreve no meu canal e compartilha, quem sabe a gente não ajuda mais pessoas, não é mesmo? Então é isso, meus queridos, gratidão pelo carinho que eu recebo de vocês todos os dias, gratidão pela existência de todos vocês, um beijo enorme e até a próxima!